Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Continue em casa, não esqueça. A nossa aula de hoje é de português. Nós vamos trabalhar um gênero textual, crianças. O gênero textual, poema. Só que antes de começarmos a trabalharmos, a gente vai fazer a leitura do nosso alfabeto, combinado? Acompanhe daí. Vamos começar? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E aí, estão fazendo diariamente essa leitura? Estão lendo as palavrinhas? Não esqueça, tem que treinar bem, chama o papai, chama a mamãe para ajudar vocês. Vamos lá? Olha só, o assunto de hoje, gênero textual, aqui é o tema de hoje, poema, não é isso? A data, 1º/7/2020. Vocês perceberam que nós já estamos no mês 7? Muito bem, mês de julho. Hoje é 1º de julho de 2020. Então, o que é poema? A tia vai dizer para vocês que gênero textual é esse que nós vamos trabalhar hoje, poema. Poema é um gênero textual dividido em estrofes e verso. Cada estrofe é constituída por verso. Vamos fazer essa leitura aqui? A tia trouxe esse poema para vocês lerem de casa. Acompanhar a leitura com a tia. Vamos lá? O título desse poema é O Elefante e o Coelho. Vamos ler esse poema, depois a gente vai falar desse poema, certo? Vamos lá, O Elefante e o Coelho. O elefante é pesado, o coelho é bem levinho, porque o elefante é grande e o coelho é pequenininho. O elefante é alto, o coelho é bem baixinho. O elefante caminha lento, o coelho vai rapidinho. Quem escreveu esse poema? Olha aqui o nome da autora, Graça Boquete. Certo? Então, gente, esse aqui é o poema do coelho e do elefante. O que é que vocês têm que saber? Que o poema, ele é dividido em estrofe. Por exemplo, esse poema tem quanta estrofe? Tia, o que é estrofe? Crianças, estrofe é esse pedacinho aqui, ó. Estão vendo esse pedacinho aqui? Estão vendo esse outro pedacinho aqui? Vocês perceberam que a tia deu uma pausa aqui, saltou uma linha, deu um espaço para poder fazer a segunda estrofe? Então, os poemas é assim, eles são divididos em estrofe. No caso, esse aqui tem 2 estrofes, não é isso? Vocês sabem como é que se chama essa frase de cada estrofe? Chama-se verso. Cada linha dessa aqui, no poema, nós chamamos ela de verso. Então, já estão sabendo 2 coisas importantes do poema. Que o poema é dividido em estrofes, que são esses pedacinhos aqui. E que cada linha dessas estrofes são chamadas de verso. Vocês já tinham visto outro poema? Já sim, que lá no comecinho do ano, lá na nossa sala de aula, a tia trabalhou alguns poemas com vocês. Deu para entender, crianças, o que é um poema? Vamos repetir. O poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. No caso, esse aqui que a tia trouxe para vocês, está dividido em 2 estrofes, que são esses pedacinhos, e cada estrofe cada linha dessas estrofes são chamadas de verso, certo? No caso, essa estrofe aqui, ele tem quantos versos? Tem 4. 1, 2, 3, 4. Esse outro de baixo, a segunda estrofe, também tem 4. 1, 2, 3, 4.
Deu para entender? Ficou claro? Muito bem. Vamos lá. Esse aqui, a tia vai fazer umas perguntas oral para vocês, não é escrita não. Depois é que a tia vai digitar para vocês. Por enquanto, vamos só fazer as perguntinhas. Qual é o título? Se eu escrever aqui para vocês, vou mandar a tarefinha digitada e vou perguntar: qual é o título desse poema? Qual é, crianças? O título do poema é aquele que fica lá em cima, que é o nome do texto, não é isso? Então, qual é o título do poema? O Elefante e o Coelho. Quem é a autora do texto? A autora é aquela pessoa que escreve o texto. No caso, quem escreveu esse poema? Graça Boquete, não é isso? Deu para entender? Agora, eu pergunto assim, se eu boto várias alternativas, por exemplo, esse texto que vocês acabaram de ler, falando de gênero textual, esse texto é um poema, é uma música, é uma parlenda? O que é esse texto? Vocês já vão saber responder que é o quê? Um poema. Porque esse gênero textual que nós estamos trabalhando hoje é um poema. Fica fácil para vocês verem, crianças, quando vocês verem um texto, geralmente, lógico, os poemas estão divididos em pedacinhos. Aí você já vai saber que aquele texto que você está lendo é um poema, não é isso? No caso, esse texto aqui, esse poema, ele tem quantas estrofes? Vamos contar? Estrofes são os pedacinhos. Então, ele tem 2 estrofes. 1, 2. Muito bem. Cada estrofe tem quantos versos? Versos são o quê? São as frases, são a linha da estrofe que tem no poema, não é isso? Então, quantos versos tem cada estrofe? Tem 4. 1, 2, 3, 4. Deu para entender, crianças? Ficou claro para vocês o que é um poema? Será que quando vocês verem algum livro, quando vocês estiverem vendo aí com o livro de vocês, será que tem criança que já vai dizer: mamães, venha ver, eu encontrei aqui um poema. Esse poema está dividido em 3 estrofes, cada estrofe tem 4 versos. Será que já sabem definir realmente o que é um poema? Eu espero que sim, crianças. Então, meus amores, essa aula de hoje foi sobre o gênero textual poema. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, que vocês tenham entendido realmente o que é um poema. A tia vai fazer a tarefa digitada para vocês, vai mandar o poema, vai escrever o poema para vocês com as questõezinhas relacionadas ao poema escrito, certo? Espero que tenha gostado, espero que tenha ficado bem claro na cabecinha de vocês o nosso assunto de hoje, o nosso gênero textual, que é o poema. Tchau! Continuem em casa agora mais do que nunca, não saiam e se cuidem. Beijos e até a nossa próxima vídeo aula.